Fala pessoal, sou J. Reinaldo, esse é o Matraca, o seu videocast semanal. E aproveitando para dar um toque para você que nos acompanha aí toda semana, que nós vamos mudar nossas publicações, tá? Para quarta-feira às 19h30, tá? Então nossos bate-papos, nossas conversas nós vamos publicar às quartas-feiras. À sexta-feira a gente vai manter o quadro do Direito em Pauta com o Dr. Fabrício, que até está hoje aqui com a gente, né, Fabrício? Para a gente poder bater um papo. Vamos sim, Reinaldo, vamos bater um papo hoje. E Fabrício, como é que foi a repercussão desse primeiro episódio, dessa sua primeira participação? Reinaldo, a repercussão foi muito positiva, né? O pessoal de casa viu, a família toda assistiu e achou muito interessante. Primeiramente porque eu também não estava esperando, que eu já estava participando do podcast aqui contigo. Foi uma novidade, não tinha passado para ninguém, foi uma surpresa. Bacana. Só que eu estou aguardando mesmo a avaliação do pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, né? Seja pelo Instagram ou pelo YouTube. Aí nós vamos poder ter uma noção real de como estamos nos saindo, né? Não, a cada programa. E te falo que a gente já teve aí algumas chamadas, algumas mensagens do pessoal já dando dica de assuntos. Teve uma senhora também já perguntando para poder falar sobre aposentadoria. Então, assim, é questão de tempo mesmo, o pessoal começar a se habituar, saber que toda semana essa interação é muito importante, né? Porque aí vai ficar um programa mais dinâmico. Sim. E nós vamos conseguir pontuar a dúvida do pessoal que nos acompanha, né? Que é mais interessante, né? Verdade. Então, pessoal, recado dado. Vamos lá para mais um episódio do Direito em Pauta. Olá pessoal, meu nome é Fabrício Martim, pessoal que nos acompanha aí pelas redes sociais, pelo canal do Matraca. Vamos dar início ao episódio 2, onde vamos tratar do inventário extrajudicial. Ou seja, elencar os bens deixados para aquele ente querido que veio a óbito, que faleceu, para fazer a partilha entre os herdeiros. E como se dá esse processo? Inicialmente, Reinaldo, o primeiro ato no inventário é contratar um profissional habilitado, no caso, um advogado. É necessário nós pontuarmos que, apesar do inventário, estamos tratando do inventário extrajudicial, feito em cartório, o primeiro ato é procurar o seu advogado de confiança, para assim dar início ao inventário. Nós temos que deixar claro, pessoal que nos acompanha, que não é ir direto ao cartório ou ir direto na justiça, não, nada disso. O primeiro ato é contratar um advogado da sua confiança. E por que as pessoas têm tanto medo assim do inventário? Reinaldo, o pessoal tem aquela ideia que o inventário é caro, é custoso. E realmente é custoso sim, mas vai depender. Depender de quê? Depender dos bens que vão ser inventariados. Se há muitos bens a inventariar, o custo é mais elevado. Se há menos bens, menor o custo. Então o pessoal tem esse medo, né? Realmente é o medo mesmo de fazer um inventário por conta do custo. Mas que depende muito dos bens que você vai inventariar. Bom, contratado o advogado ou advogada, não podemos esquecer dos nossos colegas, é hora de elencar os documentos. E são muitos documentos, Fabrício, que se precisa para dar a entrada? Inicialmente não, Reinaldo. Inicialmente nós vamos precisar certidão de óbito, documentos pessoais de todos os herdeiros e os documentos dos bens que vão inventariar. E havendo bens em outros estados, a tributação será diferente, né? Sim, sim. Cada estado há uma alíquota, né? Que em Minas nós temos uma alíquota, nos demais estados as alíquotas são diferentes. Mas não é empecilho de nós fazermos o inventário por meio da escritura pública extrajudicial. Só deixando claro para o pessoal que nos acompanha que, ao fazer o inventário e há bens em outro estado, isso não impede de fazer o inventário no estado de Minas, tá, pessoal? O inventário é um inventário só. Você não vai fazer um inventário em cada estado onde você tem os bens. O recolhimento do imposto é que vai ser de acordo com o estado onde o bem está. Mas o inventário é apenas um.
E tem uma expectativa de término, de conclusão do inventário? Sim, Rinaldo. Como estamos tratando um procedimento extrajudicial, ele é bem ágil, é bem rápido, nós conseguimos entregar isso em até questão de meses, porque muitas vezes depende do recolhimento dos impostos, como estamos falando anteriormente. Toda vez que a gente faz o recolhimento do imposto, há uma certidão que é expedida pelo ente fiscalizador, no caso, a Receita Estadual. Liberada essa certidão, você pode dar andamento ao seu inventário, tranquilamente. Então pode ocorrer uma demora no caso de você ter bens em outro estado, né? Porque vai depender da receita dar andamento lá. Sim, da receita de cada estado. Já que estamos tratando de impostos, de encargos, é necessário esclarecer que há prazos a serem cumpridos. E se esses prazos não forem cumpridos, o que acontece? Aí vem as multas, né? Que onera bastante o inventário. Muitas vezes a pessoa deixa o inventário para o ano seguinte, e chega o ano seguinte e deixa para mais um ano, e o tempo vai se passando. Com isso, as multas vêm retroativa à data do fato gerador, que foi o óbito. Mas então, o que leva o herdeiro deixar esse tempo todo, 1 ano, 2 anos? Reinaldo, é difícil a gente mensurar o porquê dele deixar de fazer o inventário, mas podemos elocubrar algumas situações. Muitas vezes a dificuldade financeira, né, depende de fazer a venda de algum bem para fazer aquele inventário. Mas um outro ponto importante que é bom a gente esclarecer é quando é apenas um herdeiro. Muitas vezes falece o pai ou a mãe, né, e tem apenas um filho, né, apenas um herdeiro. E esse herdeiro, como o bem automaticamente é dele, né, ele não faz o trâmite que tem que ser cumprido, que é o inventário. Ele não faz o inventário, né? Ele não faz o inventário porque se acha já dono do imóvel, e que não é, né? É um Sim. pensamento errado. É necessário, mesmo sendo apenas um herdeiro, fazer o inventário. E no caso de termos 2 ou mais herdeiros, quem fica responsável? Reinaldo, a responsabilidade vai ficar a cargo do inventariante. Logo que se dá início ao processo de inventário, entre os herdeiros nós vamos nomear um inventariante, que vai ser o responsável pela documentação, responsável pelo recolhimento dos impostos, responsável pelo pagamento do cartório. Ele vai fazer todo esse trâmite. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui. Eu espero que o encontro de hoje tenha esclarecido algumas dúvidas e fornecido informações relevantes quanto ao tema. Um forte abraço a todos e até o próximo episódio.